dia. A comunidade pode tomar o seu assento. Saúdo a todos neste domingo de manhã, quem está aqui no culto presencial, também quem assiste conosco mais tarde via YouTube, poderá acompanhar o nosso tempo de culto, participar conosco, e nós queremos também nos alegrar, porque outras pessoas neste momento, em outros lugares, também se encontram para um tempo de culto, de adoração, de louvor, na presença do nosso bom Deus. Hoje, domingo Cristo Rei, é o último domingo antes do período de Advento. Já estamos chegando próximo desta época do ano, uma nova fase também no calendário da igreja, no calendário litúrgico, e nós com alegria queremos celebrar e acolher ao Rei, Senhor Jesus, em nossas vidas. Esse nosso encontro nós o realizamos em nome do Trino Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã, por podermos nos achegar à tua casa, que também é a nossa casa, porque tu nos convidas para cá. Obrigado, querido Deus, por cada irmão e irmã que pode estar presente conosco neste tempo de culto presencial, também culto que podemos acompanhar junto com outros irmãos pelos recursos tecnológicos que temos ao nosso dispor. Te bendizemos, Senhor, por este dia bonito que se anuncia, dia ensolarado, porque também nos trouxeste em segurança até aqui e possibilitaste, Senhor, este encontro comunitário. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida renovado neste dia, te agradecemos pelo ânimo, pela esperança, também pela certeza e confiança que podemos depositar na tua pessoa. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, as nossas atitudes exageradas, também nossas omissões, bem como as palavras e os pensamentos. Querido Deus, certos de que Tu estás conosco e quer o melhor para nós, queremos dedicar a nossa vida e o nosso viver diante de Ti. Toma cuidado, Senhor, da nossa vida. Toma conta de nós, do nosso querer, do nosso sonhar, do nosso realizar, também do nosso agradecer. Permaneça conosco, com cada um de nossos familiares, bem como também de cada uma daquelas pessoas que são de nossa estima, e assim possamos ter também a alegria do reencontro em breve, possamos celebrar a vida, a esperança, o amor, a compreensão, a gratidão, assim como também Tu nos concedes a alegria de podermos perceber tudo isso ao nosso redor. Por Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Você pode tomar o seu assento, o seu lugar, e cantaremos mais um hino que diz assim: que de todos os lugares, todos os lugares, pessoas virão louvar a Deus, pessoas podem se achegar a Deus. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A palavra bíblica indicada para esse final de semana, especialmente para esse domingo em que nós celebramos a Cristo como nosso Rei, Salvador, também o seu reinado, o seu reino. Eu compartilho com vocês esta leitura e logo depois também meditaremos nesta palavra bíblica, e nós a encontramos no Evangelho de João, capítulo 18, e lemos então do verso 33 em diante. Jesus está diante de Pôncio Pilatos para ser interrogado. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Queres, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barabás. Ora, Barabás era ladrão. Até aqui a palavra do Senhor, pelo testemunho do apóstolo e evangelista João, pela qual nós queremos também meditar e estudar um pouco deste texto e aplicá-lo para os nossos dias. Que Deus nos abençoe, tanto falar e ouvir, que possam ser do seu agrado. Depois de muita corrupção, arranjos e manobras, Jesus é levado diante do governador romano que governava a Judéia, o Pôncio Pilatos. E ele pergunta para Jesus, e pergunta também aos judeus que ali trazem Jesus: Que acusação vocês têm contra este homem? Levem ele daqui,
e façam vocês mesmos o julgamento e também o executem, se for este o caso. Os judeus que levaram Jesus à presença de Pilatos disseram: ele é um criminoso. E é por isso que nós trouxemos ele até a tua presença, porque não nos é permitido julgar, condenar e executar ninguém. Bom, isso fazia parte de um acordo entre os romanos, entre o Império Romano e os povos que eles conquistavam. Eles podiam ter o seu culto, podiam levar a sua vida social com certa normalidade. Obviamente precisavam pagar altos impostos para a manutenção do império, do reino romano, mas não podiam, esses povos dominados, não podiam mais aplicar as suas leis no que dizia respeito à justiça. Porque se os judeus estivessem com as suas leis em vigor, Jesus possivelmente teria sido morto antes já do que foi, né? Então, seriam aplicadas as leis conforme a tradição e os regimentos judaicos, mas eles não podiam fazer isso, estavam impedidos legalmente por conta do acordo que haviam feito com os romanos no processo de dominação. Pois bem, por fim, o Pôncio Pilatos, apesar de não ter encontrado crime algum em Jesus, apesar de que a sua esposa Cláudia tenha falado com ele, aconselhado ele, dizendo: olha, em sonho me foi revelado que este homem não tem crime nenhum, Pôncio Pilatos, por pressão política, porque os judeus começaram a pressioná-lo, dizendo que se não fizesse conforme eles estavam solicitando, iam lá fazer fofoquinha na orelha do Tibério, que era o imperador na ocasião, iam dizer que, olha, o Pôncio Pilatos está amolecendo lá na Judéia, quem sabe você troca de governador. Isso acabou acontecendo, depois mais tarde igual, né? O Pôncio Pilatos foi destituído do seu cargo de governador por conta de alguns outros conflitos. Mas o Pôncio Pilatos então tomou esta atitude, lavou as suas mãos, entregou Jesus para ser condenado, liberou o Barrabás e inclusive mandou confeccionar uma placa escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, e mandou pregar na cruz de Jesus. Isso era uma norma também, que cada pessoa condenada por crucificação recebia lá uma plaquinha onde apontava o seu crime. Os judeus reclamaram disso também, dizendo: não está correta a acusação, porque Pôncio Pilatos mandou escrever lá: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E eles queriam que estivesse na plaquinha: Jesus de Nazaré, que se diz Rei dos Judeus. Então foi todo um conjunto de jogo, de poder, de interesses políticos, de aproveitar também as brechas das leis. Mas a motivação dos judeus era de que eles estavam incomodados com a pregação de Jesus. Esta era a principal motivação. E o que nós podemos dizer a respeito de Jesus, então, este que nós o reconhecemos hoje como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Ele de fato era Rei dos Judeus ou ele se dizia Rei dos Judeus? De fato, ele era Rei dos Judeus, mas também Rei de todo mundo, Rei do universo, Rei sobre a terra e sobre os céus, Rei sobre o mundo material e o mundo espiritual. O seu reino é antes da criação do mundo.
O seu reino se estende até o mundo dos mortos, o seu reino é presente, real, neste momento, aqui, nesse lugar, e será eternamente. Então ele não era apenas rei dos judeus, mas ele é rei do universo, rei sobre todas as coisas. O apóstolo João descreve isso por outras palavras, desde o início do Evangelho, quando ele começa a falar de Jesus, ele diz que Jesus é desde a eternidade. E ele aponta para Jesus como sendo também o rei de toda a eternidade. Algumas pessoas no tempo de Jesus pretendiam proclamá-lo como rei. Inclusive tem um relato um pouco antes do relato aqui do julgamento de Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, as pessoas o aclamam como rei. Tiram as suas vestes, as suas túnicas e colocam sobre o chão, colhem ramos de árvores de oliveira, de palmeira, e colocam sobre a estrada para que este rei pudesse entrar triunfante em Jerusalém. Algumas pessoas de fato queriam que ele fosse um rei para assumir o trono de Israel e que expulsasse dali os romanos e pudessem de novo viver em paz, pudessem viver autonomamente. Judas, um dos discípulos e apóstolos de Jesus, queria que Jesus se tornasse rei de Israel, para ele poder ser o tesoureiro do reino. Ele era alguém muito ambicioso. Quando ele viu que esse negócio não ia dar em nada, ele procura garantir o seu. Tiago e João, com o auxílio da sua mãe, vão até Jesus e dizem assim: Senhor, quando tu ascender ao trono, permita que Tiago e João estejam um à direita e um à sua esquerda, ou seja, que sejam os seus imediatos, sejam os seus conselheiros. Logo depois da morte de Jesus, onde é que estão os discípulos de Jesus? Uns já estão lá em Emaús, Jesus vai ter que ir lá resgatar eles. Outros já estão lá no mar da Galileia pescando de novo, voltando à sua antiga vida. Jesus precisa ir lá chamar eles de volta, porque junto com a morte de Jesus, morreu também a expectativa de que Jesus pudesse, por um ato revolucionário talvez, trazer de volta a paz e a autonomia a Israel, e quem sabe ele pudesse ser este rei, porque afinal de contas, ele estava reunindo agora uma grande multidão ao seu entorno. Ele era eloquente nas suas palavras, e exercia poder e autoridade sobre a vida das pessoas. Então uma grande parcela dos seus seguidores tinham essa expectativa que Jesus de fato fosse como aquele descendente de Davi, o Messias anunciado da raiz de Davi, como nós cantamos nos 2 hinos, que ele de fato fosse alguém a assumir, reassumir o trono de Israel. Jesus Cristo é rei. Isso nós podemos afirmar no dia de hoje. Isso nós podemos afirmar sobre a nossa vida e podemos proclamar isso adiante, que Jesus Cristo é rei, porque assim ele foi anunciado pelos profetas, quando disseram que ele era e seria o Messias enviado de Deus, o príncipe da paz, o Deus Todo-Poderoso, o Deus presente, o Deus conosco. Também ele foi saudado pelos magos, os 3 magos do Oriente, que trouxeram presentes dignos da realeza.
incenso, ouro e bálsamo de mirra. Tem um significado, naturalmente, cada um desses itens, mas ele é saudado pelos magos do Oriente como o novo rei dos judeus. Também ele é aclamado pelos anjos como alguém muito importante, mas ele é também recebido, acolhido por um casal jovem, de nome bem simples, Maria, José, como tem aqui no nosso meio, Maria, José, pessoas simples da nossa convivência. Também pessoas muito simples, como pastores de ovelha, têm a oportunidade de saudar o rei enviado da parte de Deus. Ele é rei. Por medo também deste rei, muitas coisas tristes aconteceram. Por medo deste rei, centenas de bebês meninos foram assassinados. Por medo deste rei, o próprio Jesus teve que buscar abrigo numa terra estrangeira, teve que se refugiar no Egito. Por medo deste rei, Jesus foi trucidado e morto, sob a falsa alegação de que pretendia ocupar o trono de Israel. Jesus deixa bem claro que o meu reino não é deste mundo. O meu reino, portanto, diz Jesus, não tem a ver com os valores que este mundo espera ou até mesmo criou em termos de governança. Nós não podemos de forma nenhuma associar hoje, nem hoje, a governança de Jesus com qualquer governança de qualquer governo que seja. Embora alguns governantes ao redor do mundo tenham a sua fé e a sua fé em Jesus, mesmo assim não dá para a gente querer comparar a governança de Jesus, o reinado de Jesus, com qualquer governança humana, nem em termos de poder, nem em termos de modelo, porque nada se assemelha. Jesus deixa isso muito claro. O meu reino não é deste mundo. E ele diz: o meu reino é baseado na verdade. E também nós vamos encontrar na Bíblia que o reinado de Jesus, o reino de Jesus, é baseado na justiça e no amor. Mas não uma justiça também como a terrena, também não num amor como um amor humano meramente terreno. Falando em verdade, quantas verdades nós temos hoje sobre o mesmo assunto? A verdade é que se a gente tomasse uma vacina, estaríamos protegidos. A verdade agora é que você já tem que tomar 3. Não estou desmerecendo nem questionando isso. Eu logo também quero tomar a 3ª. Mas talvez venha a 4ª, a 5ª, a 6ª. E onde é que vai parar essa verdade? E a verdade sobre outros assuntos eu usei apenas como exemplo, evidentemente. Mas quantas verdades há sobre o mesmo assunto? E Jesus diz: o meu reino é baseado na verdade, a verdade na sua mais pura essência. Essa verdade, ela não tem a ver apenas com uma afirmação incisiva, uma afirmação forte,
mas ela tem a ver com a essência do que é verdadeiro, do que é puro, daquilo que vem da parte de Deus. Quando falamos de que o reino de Jesus não é deste mundo, porque é baseado na justiça, não podemos buscar nenhum parâmetro, nenhuma comparação com a justiça humana. Esta semana vi noticiado de que 2 homens nos Estados Unidos da América foram inocentados de um crime que supostamente cometeram há 50 anos atrás. E este crime foi passível de prisão perpétua e teve todo o arranjo jurídico necessário para julgá-los e condená-los à prisão perpétua, sendo que 50 anos depois, essa mesma justiça, não sei se as mesmas pessoas, possivelmente não, mas esta mesma justiça humana os inocentou, sendo que um já está morto e o outro tem 82 anos de vida. Foi feita justiça neste caso? Não, não há justiça que repare o que foi feito na vida destes homens. Nós estamos na semana, em mês da consciência negra, e tenho ouvido já há algum tempo de que o Brasil precisa fazer justiça em relação à sua história com as pessoas escravizadas, tanto negras também como indígenas e de outras etnias também, mas especialmente entre a etnia negra. Vai haver justiça? Nunca vai haver justiça, nunca vai haver reparação sobre o que foi feito. O que podemos é aprender com a história e darmos passos adiante, a fim de evitarmos aquilo que historicamente nos envergonha naturalmente. A justiça humana não é capaz de fazer justiça, mas a justiça de Deus sim, porque Deus é capaz de ver aquilo que é justo, aquilo que deve estar no seu exato e devido lugar. Só Deus consegue ver isso, e só Deus consegue fazer isso, de colocar tudo no seu justo e devido lugar. Por isso, justo, justiça. Só Deus pode fazer. E amor. Quanta coisa ouvimos em nome do amor. Tanta coisa ruim, negativa foi feita em nome do amor. Tantas mulheres são violentadas em seus lares em nome do amor. Crianças, jovens que sofrem violência em nome do amor. Que amor é este? Quando falamos de amor, de que o reino de Jesus é baseado no amor, é no amor celestial, no amor divino, que se doa integralmente, sem esperar nada em troca. Este é o amor divino. Quando nós conseguirmos agir e falar algo que seja amoroso, e nós conseguirmos minimamente chegar perto disto, de não esperarmos nada de volta, nós aí estaremos próximo do exercício do amor do reino de Deus. E precisamos exercitar isso, e precisamos aprender sobre isso. O trono deste rei, o trono do Rei Jesus, é um trono de alcance universal. Ele é Rei do universo e é Rei sobre a eternidade, mas Ele é Rei também aqui dentro. Isso é maravilhoso.
Sabemos que alguém tão poderoso queriam colocar ele num trono, num determinado lugar, para que ele governasse uma determinada região. Mas o que seria isto perto de quem já era Jesus, o Rei de todo o universo? Ele não poderia se prender. Como ele iria se contentar? Como ele iria se conformar em ser rei apenas de um pequeno pedaço de terra e de uma nação apenas, se ele já é rei do universo? E o seu desejo de fato é ser rei da nossa vida. E se nós pretendemos que ele de fato seja o rei da nossa vida, então a gente tem que pegar o ego, sabe, o nosso ego, o nosso eu, e tirar do troninho que está aqui dentro. E ele é teimoso, ele não quer sair. Ele é teimosinho. E esse ego, inclusive, tem um advogado que defende ele, dizendo: fica ali, porque ali é o teu lugar de direito. Nós precisamos dizer: eu, ego, dá lugar para Jesus sentado, para Jesus ser o centro. Não que agora a gente não vai ter mais vez, né? Não é isso. Mas o centro, o reinado, a governança da nossa vida precisa ser do Senhor Jesus, para que assim a gente possa dizer de fato: eu sou cristão, eu sou cristã, eu sou de Cristo e eu quero que Ele seja o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, e Ele exerça a sua governança baseada na verdade, na justiça e no amor divino na minha vida e para além da minha vida. Que o Senhor nos ajude. Amém. Eu te convido, querido irmão e querida irmã, a, em pé, confessarmos a nossa fé em Jesus, mas também no Deus Criador, no Deus Triuno e no Espírito Santo, e em tudo aquilo que Ele trinamente pode fazer por nós. Professemos nossa fé por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Você pode tomar o seu assento e cantaremos o hino. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo
mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Que o Senhor Deus os abençoe e os guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de vocês e tenha misericórdia de cada um de vocês. E sobre a vida de vocês, o Senhor levante a sua face e lhes conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Senhor até o nosso próximo encontro. Amém.